última quinta-feira, aqui no anfiteatro do Colégio São Vicente de Paulo, Lídia Weber esteve falando sobre sexualidade precoce. O Jornal Regional aproveitou para estar presente e trazer também um pouco da experiência dela para você que nos acompanha diariamente. Bom, Lídia, primeiramente, boa noite, e a gente já de imediato gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco e com o nosso público. É uma satisfação, é sempre importante a gente passar um pouco das coisas que nós fazemos nas universidades para o público que nos assiste. No geral, os pais estão preparados para falar de sexualidade com os seus filhos, já que a sexualidade é cada vez mais precoce? Em resumo, não. A maioria absoluta dos pais não sabe falar disso, não tem ideia de como começar a falar disso. As escolas nem sempre oportunizam isso para os pais. Hoje em dia se fala mais do que falar de sexualidade para crianças e para adolescentes nas escolas, o que se deve é fazer cursos para pais saberem como falar com seus filhos. Até porque se a educação como um todo passa pelos pais, essa não pode ser diferente, e essa talvez mais ainda? Olha, hoje nós temos um mundo muito complicado. É um mundo mais violento, é um mundo mais agressivo, é um mundo com a sexualidade absolutamente exposta em todos os canais, e isso confunde a cabeça das crianças, confunde a cabeça dos adolescentes e dos próprios pais que viveram outra situação. Toda essa questão de passagem de valores, de ética, de modelos morais, ela repassa sempre na família. É a família que tem que iniciar essa conversa e passar esses primeiros valores para as crianças. Então, qual é o primeiro passo que a mãe, que o pai tem que dar para se encorajar até de ter uma conversa nesse sentido? O primeiro passo, na verdade, tem que ser dado lá quando a criança é muito pequena ainda, que é um passo chamado envolvimento parental. Para se educar um filho, hoje, não tem mágica. É só você estando muito junto, muito presente, aquele velho diálogo que os avós falavam, né, que hoje está em desuso, né, nós temos que fazer outras coisas. O diálogo, a conversa, é você se envolver e ter realmente noção do que seu filho gosta, do que ele quer. E assim você vai falando dos valores, de modelos, inclusive de sexualidade, de maneira natural. Você está assistindo um filme, de repente, ou aparece uma propaganda com uma pessoa exposta, por exemplo, sexualmente, e você, nesse mesmo momento, se você tiver envolvimento com aquela criança, com o adolescente, você pode fazer um comentário. Não troca de canal, necessariamente. Não. Hoje em dia é complicado. Claro que tem situações que você vai proibir, sim, para os seus filhos. É evidente. Tem coisas que ele não é a idade, não faz parte, ele não tem compreensão ainda, mas se naquele momento apareceu, né, como você falou, não vai sair correndo, trocar de canal e fingir que isso não existe. Você vai aproveitar a oportunidade e dizer, olha, isso que veja, que pouca roupa que ela está usando, né? O que você acha disso, meu filho? Ou seja, não há realmente como dissociar a educação sexual de educação de um filho como um todo. Esse é o primeiro ponto a ser entendido. Veja, a sexualidade faz parte da vida. Nós não podemos dizer que nós vamos esconder e vamos fingir que não existe. O modelo autoritário, que era um modelo antigo, em que a criança perguntava alguma coisa e os pais diziam, calha a boca, não me fale mais nisso, não sei o quê. Hoje não existe. Hoje a mídia, ela entrou dentro da família, a internet. Então, uma criança se pergunta alguma coisa para o pai vai se negar a responder, o que ela vai fazer? Ela vai na internet buscar, ou ela vai procurar um amigo e vai obter, às vezes, respostas inadequadas. Muitos pais de hoje são filhos de mães, principalmente, que muitas vezes entraram num casamento sem nunca ter tido uma conversa sobre sexualidade com ninguém, nem mesmo com a própria mãe. Quer dizer, é uma barreira realmente a ser ultrapassada. Olha, nós sempre temos que ter essa conversa, né? Em todas as conversas com os nossos filhos.
A grande questão da sexualidade é que ela mexe com a cabeça das pessoas e as pessoas não estão preparadas, nem os pais. Então, uma dica que às vezes a gente dá, primeiro é se preparar. Há livros interessantes que você pode estudar, como conversar com seu filho. Outra alternativa é você achar um outro adulto responsável que te ajude com isso. Por exemplo, um tio, um primo mais velho. Dividir e pedir ajuda, porque às vezes o tio daquela criança pode chegar e se aproximar com mais facilidade, por exemplo, daquele adolescente, do que a própria mãe. Com relação às diferenças, nós somos uma sociedade machista, né? E principalmente por parte dos pais, não generalizando pai e mãe, o sexo masculino. Havia até um personagem do Chico Anísio, você deve lembrar, que dizia: eu solto meu bode, mas eu prendo a minha cabrita, né? Como aquele nordestino, um estereótipo ali. Quer dizer, isso ainda existe muito, essa diferença na criação como tudo, mas principalmente no sentido sexual, até de incentivar o menino, olha lá que menina bonita, você tem que namorar ela. Como é que isso deve ser tratado? Essa é uma pergunta muito importante, porque é uma das coisas que se discute hoje em dia. Existe, infelizmente, nós somos sim uma sociedade ainda machista e os pais ainda preconizam isso. Quer dizer, quando é menino, vai, né? Onde está a namoradinha? Onde não sei o quê. Quando é menina, eles têm às vezes um comportamento ambivalente. Ao mesmo tempo que ela se veste com roupas que mostram todas as partes possíveis do corpo, ao mesmo tempo eles dizem, não namore. E ao mesmo tempo eles dizem, se arrume, ou vai no salão se arrumar. Então, é o que a gente chama de mensagens ambivalentes. Eu namoro ou eu não namoro? O meu pai é a favor ou é contra? Eu tenho que me expor dessa maneira ou não? E hoje a sociedade ela é absolutamente cercada na aparência. Sempre foi, obviamente. A aparência é uma coisa importante, a gente sabe disso, mas tem que cuidar na criação dos filhos. A aparência é importante, mas não é tudo. É importante só lá no comecinho. Depois, o mais importante são os valores éticos e morais. Falando em aparência, e aí falando das mães com relação às suas filhas. É muito comum que, na primeira infância, a mãe queira vestir a menina como se fosse uma mulher. Quais os reflexos que isso tem para a educação como um todo e para a questão da sexualidade em particular? Eu acho que é perigoso confundir as coisas. Eu sempre digo assim, parece que a gente está voltando na Idade Média, porque a Idade Média não existiam roupas para crianças, era tudo assim, a criança era um mini adultinho. Né? E depois isso se caracterizou de maneira contrária, quer dizer, a criança tinha que ser criança, tinha que isso. E agora nós estamos retornando, nós estamos vendo justamente meninas de 6 anos indo em salão de beleza, o que é um absurdo. É um absurdo porque você inverte valores. Em vez de você deixar aquela criança brincar e se sujar com a terra e com a areia, você vai ensinar cuidado com a unha. Tem mães que mandam fazer mecha no cabelo de criança, é um absurdo. Então, são mensagens em que você passa para a criança assim, olha, para você conseguir coisas na vida, é só a aparência que é importante. E a gente sabe que não é. Então, os pais têm que ter muito cuidado com essa relação. A grande questão é assim, vamos deixar a criança ser criança. É uma das fases mais fantásticas da nossa vida. Eu ia usar aqui o termo namoro, mas fala-se, hoje é muito comum ficar, né? Qual é a reação dos pais na primeira vez em que descobriram que a filha está ficando, ou arrumou um namoradinho, um paquera, como a gente falava no nosso tempo? Paquera não existe mais, não. É muito tempo atrás. Agora o ficar é institucionalizado. Sempre antes de namorar existe o ficar, até um tempo atrás não é. Já existe um anterior a isso, o pegar. Então, agora é o pegar, depois o ficar, depois o namorar, depois ficar de rolo, enfim, são as modalidades que mostram justamente como as relações hoje são mais complexas. Quer dizer, antigamente, como você disse, o rapaz ia lá e pedia em namoro, né? Em certo sentido, isso te caracterizava. Puxa, alguém quer um compromisso a longo prazo comigo. Hoje em dia, não. Se pega e daí o que acontece depois é ambivalente.
Os pais sempre vamos conversar. O que é a respeito disso? Eu acho que determinada idade não tem que estimular de forma alguma. Tem meninas com 12, 13 anos que ficam e que pegam e vão em festas onde tem álcool, não sei o quê. Não. Tem pais que dão festas e que saem de casa para as crianças lá de 13 anos ficar sozinhas na festa. Não, não pode. É uma idade onde você tem que monitorar, estar perto e conversar. A televisão já há muito tempo, agora a internet, são meios extraordinários de comunicação. A internet, particularmente, uma democratização fantástica nesse sentido, mas trazem consigo alguns perigos muito grandes. Não querendo aqui demonizar essa questão da mídia, até porque nós fazemos parte dela, mas qual é o papel da mídia e como tem que ser esses cuidados também, porque não há como vigiar os filhos 24 horas por dia. Mais uma vez, é a conversa, é a orientação? Então, você toca em temas bem pertinentes, sabe, Caio? Que a gente sempre leva em conta. Hoje em dia, não adianta mais você proibir só. Não funciona, porque não existe a proibição. Ele vai lá na casa do amigo, na internet, e vai olhar lá. Não adianta você criar hoje só filhos que te obedeçam e digam sim, senhor, porque um dia vão assediar ele e ele vai dizer sim, senhor, porque ele só sabe dizer isso. A única maneira é você ensinar o teu filho a enfrentar o mundo e a saber lidar com o mundo. Com valores, com ética, com moral, com limite. Às vezes você vai ter que proibir certas coisas, sim. Uma criança de 12 anos não vai ficar na festa até 4 da manhã. E aí os pais têm todo o direito de dizer não. Né? A autoridade não pode ser desprezada também, né? Não pode ser desprezado de forma alguma. Agora, até um tempo atrás, os pais dominavam o conhecimento e controlavam o conhecimento, né? Ou seja, o filho queria saber uma coisa, não, mais tarde eu te conto, quando você tiver idade. Hoje, você não domina mais, tá exposto. Então, você tem que ensinar o filho a lidar com o conhecimento. Nunca se deve omitir informações, embora você tenha que dar informações de acordo com a idade da criança, evidentemente. Bom, Lídia, esse assunto é tão fantástico, tão importante, principalmente sendo conversado com uma pessoa com a sua autoridade a respeito, com todo esse conteúdo. A gente poderia ficar aqui conversando durante algumas horas, mas você tem uma palestra e tem pais querendo ouvi-la. Então, mais uma vez, o Jornal Regional, a TV Araucária, gostariam de lhe agradecer por essa disponibilidade aqui e se colocar sempre também à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e para os pais, envolva-se com o seu filho. Essa é a melhor maneira de educar.